certidão de antecedentes criminais é usada para comprovar idoneidade, tanto no emprego como em concursos públicos. Está prevista no Código de Processo Penal. De acordo com a lei, nos atestados solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar anotações referentes a inquéritos instaurados. Apenas um nada consta. Na prática, o documento informa se existem ou não registros de crimes. Esses dados são mantidos na base da Polícia Federal. A certidão pode ser impressa com validade de 90 dias e o serviço é gratuito. No artigo 5º de hoje, vamos saber se empresas e outras instituições podem exigir essa certidão do cidadão. Isso é legal para todas as profissões? É obrigatória? Pode causar alguma espécie de constrangimento? Mas antes vamos saber onde esse tema se encaixa na nossa Constituição. A Constituição garante o livre exercício profissional, desde que atendidas as qualificações exigidas pela lei. Também determina a proteção à intimidade do cidadão. Eu converso sobre esse tema com o advogado Pedro Maciel, que atua na área de direito trabalhista, e com o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Rafael Lima, que é professor de direito criminal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Doutor Pedro, a Constituição diz que desde que garantidas aí, que cumpridas as qualificações profissionais exigidas, o cidadão pode exercer qualquer profissão, qualquer trabalho. Sendo assim, é mesmo necessário o pedido de uma certidão de antecedentes criminais? Realmente, nós temos não há uma obrigação para todas as empresas para pedir esse certificado. Inclusive, em regra, isso fica caracterizado como um ato discriminatório contra o trabalhador. Mas realmente tem determinadas funções que é necessário, que é previsto até em lei, que para o trabalhador exercer as funções, ele tem que ter certificado de antecedentes criminais, ele tem que apresentar para a empresa. E já foi decidido pelo TST, na SDI 1, em diversos processos, que é o caso, por exemplo, de cuidador de idosos, de pessoas que trabalham com transporte de carga, por exemplo, aqueles carros fortes que nós vemos nas ruas. Delegado, agora o que diz o Código de Processo Penal? Esses dados têm que ficar sob sigilo? Sim, por terem considerados dados sensíveis do cidadão, os antecedentes criminais devem ser sigilosos. Naturalmente, quando o cidadão tem uma condenação criminal, enquanto estiver no tempo de cumprimento de pena, eles vão constar dos antecedentes criminais eventualmente solicitados. Embora isso seja limitado, tem um direito constitucional e absoluto e aquele relacionado à própria intimidade também não é. E qual é a diferença aí entre atestado de antecedentes e folha de antecedentes criminais? Os antecedentes criminais não se confundem com a folha ou a certidão de antecedentes criminais. Nos antecedentes criminais constam todos os antecedentes do indivíduo, inclusive inquéritos policiais e processos em andamento ou que tiveram decisão de arquivamento. Já aquela certidão, que é o documento público emitido no site das instituições de polícia judiciária, como a Polícia Federal ou as Polícias Civis, é onde consta uma espécie de compilado sobre as condenações que a pessoa teve. Essa certidão, doutor Pedro, que as empresas podem pedir, né? Dependendo da função, sim, né? Assim, são funções específicas previstas em lei ou pela natureza da própria função que permite a exigência dessa certidão. E nós recebemos algumas perguntas sobre esse tema. Vamos conferir a primeira delas. O atestado de antecedentes criminais só pode ser exigido no ato da contratação? Doutor Pedro, é só no ato da contratação que pode ser pedido ou não? Olha, em regra, é no ato da contratação que você pede para contratar um empregado. Mas, como dito antes, se a determinada função, vamos supor, ela é um requisito da função, se eventualmente a empresa desconfiar ou souber de algum tipo de condenação, ela pode exigir do empregado que emita novamente, nada impede. Agora, se no decorrer da função ele sofreu uma condenação, isso então retiraria o requisito dele de trabalhar naquela empresa, exercendo aquela função, ele pode requerer novamente. Agora, por exemplo, se a empresa perguntou para o empregado, ele omitiu ali que ele tem antecedentes criminais e a empresa descobre isso depois, ele pode ser demitido? Pode ser demitido por justa causa, inclusive por quebra de confiança. Ou quebra de confiança ou mesmo quebra de requisito da contratação. Delegado, e a empresa que precisa, ou uma pessoa que precisa consultar ali os antecedentes criminais de quem ela está contratando, como é que ela deve fazer? Onde buscar essas informações? A empresa pode fazer uma solicitação, requerimento, tanto em uma delegacia de polícia como
frente ao juiz, certo? Como se tratam de dados sensíveis, eles não estão à disposição de qualquer interessado. Então, é necessário comprovar a necessidade disso e deve ser feito um requerimento específico para que seja extraído esse documento. E aí o juiz é que decide se é possível ou não? Em determinados casos somente, quando nós já estamos diante do cumprimento efetivo da pena a que foi condenado o cidadão ou extinta a punibilidade, somente o juiz pode conceder essa autorização. E as empresas não podem pedir a certidão de antecedentes para todos os profissionais. Apesar de ser uma prática comum, é preciso esclarecer também o motivo, como a gente já falou aqui, para que não caracterize discriminação. Vanusa está à procura de um emprego há 1 ano e meio. A jovem diz que não vê problema em apresentar qualquer documento para ser contratada. Acho normal a empresa querer saber, sim. Giovanni precisou apresentar nada consta criminal quando foi contratado como vendedor. Para ele, o pedido da empresa é comum. É exigência de toda a empresa, né? Pedir esses documentos, né? Nada consta. Eu acho nada demais, é tudo tranquilo, né? Numa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, um operador de serigrafia acabou recebendo R$5 mil de indenização por danos morais. Para o TST, a empresa não poderia ter pedido os antecedentes criminais para a vaga que ele se candidatou. Essa gerente de recursos humanos explica que as empresas fazem pesquisas de antecedentes dos candidatos por conta própria. A gente sabe que existem algumas funções, de fato, que precisam desse tipo de pesquisa. A gente até orienta que a empresa faça esse tipo de pesquisa, principalmente as funções que vão trabalhar com crianças, com idosos, com deficientes. A gente costuma pedir para a empresa consultar o jurídico local para não ter nenhum tipo de problema, né? De fazer uma pesquisa e acabar correndo o risco de fazer isso de forma ilegal. Doutor Pedro, a gente viu aí que não é para todos os casos, então vamos esclarecer quais são as profissões que podem sim ser pedido o certificado de antecedentes criminais. Perfeito. São profissões aqui que, pela natureza ou por previsão legal, têm esse requisito, como, por exemplo, pessoas que trabalham com informações sigilosas, cuidadores de idosos, de crianças e de incapazes, os próprios motoristas privados, que a Lei 13.640, que foi criada em 2018, que no artigo 3º dessa lei determina que os motoristas privados remunerados, digamos assim, eles têm a necessidade de apresentar antecedentes, a certidão de antecedentes criminais para exercer a sua função. O rol em si não é exemplificativo dessas funções, mas são ou essa questão da previsão legal, como os motoristas, ou então se não tiver previsto em lei, pela própria natureza da função, às vezes pode ser exigida uma função que tenha informações sigilosas, que tenha transporte de carga, esse tipo de coisa. Aí realmente a empresa pode vir a exigir. E algumas profissões, delegado, a gente sabe que são mais sensíveis, como o doutor Pedro falou aqui, transporte de cargas, por exemplo, está lidando com valor o tempo inteiro ali. Além dos antecedentes criminais, a empresa pode exigir algum outro tipo de certidão? Há uma legislação específica que solicita, além de comprovar os bons antecedentes criminais, alguma delas é questão relacionada ao exame toxicológico e outras questões. No viés criminal, é somente a certidão de antecedentes criminais. Isso pode ser pedido de tempos em tempos para poder comprovar que continua tudo bem ali com o profissional? Partindo do mesmo pressuposto que se aplica aos caminhoneiros, a exemplo, em que para renovar a habilitação precisam realizar exame toxicológico, se for do interesse comprovado da empresa manter a regularidade dessa análise de bons antecedentes do seu funcionário ou colaborador, é adequado que seja solicitado. E vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Empresas de motoristas de aplicativos são obrigadas a exigir atestados de antecedentes criminais? Doutor Pedro, essa é uma categoria relativamente nova e muita gente ficaria mais tranquilo se isso fosse aí uma regra. É ou não um pedido que as empresas fazem para os motoristas quando se cadastram? O que acontece, né? Porque essa questão de trabalho nos aplicativos é uma coisa nova que está acontecendo muitos debates em torno da justiça como um todo. Principalmente na justiça do trabalho, essa questão de vínculos, se tem vínculo, se não tem vínculo. Acontece que
os motoristas de aplicativo aqui, eles são equiparados aos motoristas, ao transporte privado remunerado, que é isso que eu falei com relação a essa lei 13.640, que foi criada em 2018. Podem vir, às vezes, o juízo pode vir a falar que não, porque é um trabalho por aplicativo, é diferente, tudo isso. Mas acontece que já temos também decisões nas comarcas do Rio de Janeiro, por exemplo, do Uber, falando que eles não são obrigados a contratar pessoas com antecedentes criminais, então sem requerer essa certidão de bons antecedentes. Realmente, pelo artigo 3º da Lei 13.640, que regula esse tipo de trabalho, eles exigem para esse tipo de trabalhador de transporte privado e remunerado que apresente certidão, que tenha certidão de antecedentes criminais, de bons antecedentes, no caso, para exercer essas funções. Pois é, delegado, o Supremo decidiu que condenações criminais extintas há mais de 5 anos podem funcionar como maus antecedentes para a fixação da pena base de um novo crime. Isso, de alguma forma, reflete aí na certidão de antecedentes criminais? Efetivamente, não vai ter repercussão na certidão, tendo em vista que esse dado ele só vai ser utilizado pelo juízo criminal ou pela polícia judiciária para fins de investigação criminal, no sentido de determinar o perfil do réu ou do indiciado. Portanto, a pessoa, uma vez cumprida a pena, a partir de 2 anos, ela pode solicitar reabilitação, caso em que esses dados vão ser apagados de qualquer sistema público e vão ficar à disposição somente da Justiça e do sistema de justiça criminal. Isso significa, então, que, por exemplo, se a empresa pediu ali uma certidão de antecedentes criminais, passado esse prazo que o senhor falou de 2 anos, não consta mais? Desde que o interessado solicite a reabilitação, não constará mais. A reabilitação é um instituto previsto no nosso Código Criminal, nosso Código Repressor, que permite apagar esses dados para consultas públicas. Portanto, isso deve ser solicitado ou por um advogado ou pela Defensoria Pública, se for o condenado assistido por tal órgão. E tem algum critério para isso ou basta solicitar? São alguns critérios. O artigo 93 do Código, ele determina que é assegurado ao condenado o sigilo de registro sobre seu processo e condenação, desde que cumpra os requisitos indicados no próprio Código, ali no artigo 94, como ter tido domicílio no país durante o tempo de 2 anos, desde a extinção da pena ou terminada a execução da pena, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, bem como tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou comprove absoluta impossibilidade financeira de ressarcir o dano. A condenação criminal tem 2 vieses, um criminal e um extracriminal. Portanto, ela tem efeitos penais e extrapenais. Um efeito fora do viés criminal, portanto, que não se relaciona a uma dívida do condenado com o Estado, é reparar o dano causado pelo crime. E este é um dos requisitos para que seja concedida a reabilitação. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje o assunto é antecedentes criminais. Sobre esse tema eu converso via Skype com o advogado trabalhista Pedro Maciel e com o delegado Rafael Lima, da Polícia Civil do Distrito Federal. E vamos falar agora sobre a falsificação da certidão. Esta é uma das perguntas enviadas para a nossa equipe. Se a pessoa esconder ou forjar seus antecedentes, pode ser considerado crime? Delegado, a falsificação por si só já é um crime, não é mesmo? Sim, a falsificação da folha ou da certidão de antecedentes criminais é tipificada no Código como falsificação de documento público. Pode ser uma falsificação de viés ideológico ou uma falsificação de viés material. No primeiro caso, necessariamente a autoridade competente para expedir a certidão ou a folha insere dados falsos ou omite dados falsos. E na segunda hipótese, material,
em que aquele que não tem habilitação, não tem competência para emitir essa folha ou certidão, faz de próprio punho, por assim dizer, o documento. Por si só já é considerado crime. No entanto, a apresentação por si não é considerada crime, não é tipificada no nosso código. Doutor Pedro, e aí é demissão por justa causa nesse caso? Sim, seria demissão por justa causa, com certeza, pelo fato de que realmente foi uma quebra de confiança, né? O empregado foi contratado pela empresa, a qual, vamos supor, requereu o certificado de antecedentes criminais, e ele ou falsifica ou apresenta, enfim, esconde esse certificado, os antecedentes. É considerado quebra de confiança pelo artigo 482 da CLT e ocasiona justa causa, sim. E nós temos mais uma pergunta, vamos conferir. A certidão de antecedentes consegue provar, de fato, se uma pessoa é idônea? Delegado, essa questão dos antecedentes criminais só podem constar na certidão depois do trânsito em julgado? Como é que isso funciona? O artigo 5º da nossa Constituição da República garante o princípio da inocência. Todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. E a prova em contrário é justamente aquela que decorre de um processo judicial constitucional, com respeito aos direitos de contraditório, em que a pessoa tem condição de dar sua versão dos fatos e apresentar provas que provem sua inocência. Portanto, somente após a condenação transitada em julgado, ou seja, aquela condenação, aquela sentença do juiz, da qual não cabe mais recurso, é que a pessoa terá considerada em si um antecedente criminal. Agora, em algum caso, doutor Pedro, a empresa pode ter acesso aí a uma ficha mais ampla do cidadão, por exemplo, ver se ele está respondendo algum processo ou não? É difícil falar nessa questão, porque a empresa, a não ser que ela realmente saiba disso por algum meio, ela não pode simplesmente chegar e sair investigando se a pessoa está ou não com algum processo crime, porque isso até mesmo é um ato discriminatório. Se o empregado ele vai apresenta o certificado e ele tem bons antecedentes, a empresa simplesmente, do decorrer do contrato de trabalho, vai começar a investigar, ela tá instigando a discriminação do empregado por algum motivo. Por que ela está desconfiando desse empregado se ele apresentou já o certificado de bons antecedentes, né? Então, assim, em regra, não. Ela pede ali no início, né, no processo de contratação, e depois, se eventualmente ela tiver alguma questão, por exemplo, anual para pedir a certidão, é uma coisa, mas agora ficar investigando se ele está com processo ou não é um ato discriminatório. E o empregado que desconfiar que está sofrendo algum ato discriminatório ali, o que ele pode fazer? Quais são os direitos dele? Então, o ato discriminatório, ainda mais com relação específica ao certificado de antecedentes criminais, se não for justificado ou legalmente ou pela natureza do serviço, ele gera danos morais em ré ipso. O dano moral em ré ipso é aquele que é a responsabilidade objetiva. A empresa não precisa comprovar que fez alguma coisa errada para gerar esse dano moral. Então, o empregado que ele se sinta discriminado ou por a empresa ter requisitado esse certificado, ou, enfim, por outros motivos no decorrer da contratação, no decorrer do contrato de trabalho, ele pode recorrer à justiça para requerer uma indenização por danos morais sofridos. Isso é previsto em jurisprudência ampla nesse sentido. Vamos falar agora sobre concurso público. E nós temos mais uma pergunta, vamos conferir. Se durante o processo seletivo o candidato se sentir discriminado pela exigência de atestado criminal, o que ele deve fazer? Delegado, a gente explicou já no dia a dia o que fazer se sentir discriminado, mas e em relação a concursos públicos? Esse atestado aí, essa certidão, é possível sem configurar nenhuma discriminação? Quando estamos diante de um contexto de concurso público, nós temos a prévia publicação de um edital. E aquele que se inscreve no concurso público, por expressa previsão no edital, concorda com os requisitos desse edital. Não são todos os cargos públicos que exigem essa comprovação de bons antecedentes, já que não são todos os concursos públicos que têm fase de investigação social, por exemplo. Então, funções essenciais do Estado, como função tributária, segurança pública, agentes de governo, agentes políticos, esses sim são submetidos à fase de investigação social em que será investigado efetivamente todo o histórico da vida, não só no contexto criminal, mas também civil,
o trabalhista, conforme a sua vida social. Nesse sentido, a pessoa que se sente discriminada ou não concorda com as regras do edital, o momento adequado para impugnar isso é justamente o prazo que o edital determina para impugnação do edital de publicação. Então, passado esse prazo de impugnação do edital, já não é mais cabível essa contestação em viés administrativo, e se a pessoa ainda assim não concordar e se sentir discriminada, o caminho adequado será a via judicial. Doutor Pedro, o STF derrubou em decisão de fevereiro desse ano restrições em concursos públicos para quem responde processo criminal. Isso abriu algum tipo de precedente? Realmente abre sim. O que acontece é isso, porque quando o STF decide por essa obrigatoriedade, no caso, se a pessoa está respondendo a processo criminal de não poder, ele abre também esse precedente uma possibilidade de outras funções exigirem isso dos seus empregados, funções que normalmente não seriam necessárias, né? A gente pode dar inúmeros exemplos, mas é uma coisa que tirando as previsões legais da própria natureza, se você coloca, vamos supor, num concurso público, essa obrigatoriedade não está respondendo realmente a nenhum processo crime, isso abre esse precedente para outras funções que supostamente não exigiriam um certificado de bons antecedentes, como, enfim, podemos falar inúmeras coisas, como caixa de supermercado, enfim, umas funções que não têm essa relação com transporte de carga, com coisas mais sensíveis, como informações sigilosas ou outras funções, digamos que mais sensíveis. Agora, se está previsto ali no edital e o candidato simplesmente não apresentar esse atestado que é solicitado, aí ele é desclassificado automaticamente? Como é que funciona, doutor Pedro? Sim, exatamente. Como o doutor Rafael falou, quando a pessoa se inscreve num concurso público, ela concorda com aquelas normas do edital. Então, se no edital está falando que é obrigatório esse certificado e ele não apresenta esse certificado, ele é automaticamente desclassificado da possibilidade daquela vaga. Porque para você passar no concurso, tem que ter todos os requisitos previstos no edital. Seja apresentação de documentos, seja o que for previsto no edital, por exemplo, o certificado de bons antecedentes. Então, se realmente tem essa previsão, ele não pode simplesmente não apresentar, que ele não vai concorrer à vaga. Delegado, e a questão dos antecedentes criminais, ela é tratada aqui no Brasil da mesma forma como em outros locais, ou a gente tem um tratamento diferente aí pela lei? Sim, cada país tem sua soberania e pode determinar suas regras. No Brasil, a Constituição da República tem um viés garantista, de alta proteção aos direitos humanos. Então, aqui, o princípio da inocência está implícito na Carta Magna. Nesse sentido, aquele que está respondendo a um processo, por exemplo, não pode ser considerado de maus antecedentes porque não foi condenado por sentença transitada em julgado. Até que se prove o contrário, todos são inocentes. Nesse sentido, há diversos sistemas normativos mundo afora que têm um sistema de garantia mais sensível do que nós temos aqui no Brasil. Muitos deles, num contexto pouco ou sem nenhuma democracia, esse direito nem é sequer considerado. Então, a pessoa, inclusive, pode ter uma pena perpétua ao praticar um crime em fase de sua jovem fase adulta e carregar isso até o fim da vida. Portanto, cada nação tem um sistema normativo próprio. E no contexto brasileiro, nós temos um sistema bastante garantidor de direitos fundamentais, pós-88, o que decorre também, como dito, do princípio da inocência, que entre nós é bastante respeitado. E no caso dos direitos trabalhistas, doutor Pedro, essa questão dos antecedentes criminais também é bem cumprido aí, o direito de pedir quando é especificado em lei, o empregador fica mais tranquilo, mas o empregado também tem sua privacidade respeitada ali? Claro, não, com certeza, né? Assim, exatamente como você falou, o empregador já tem previsão legal, ele tem essa tranquilidade, ele pode pedir porque é previsto em lei, é previsto que ele possa, porque para a função ele necessita desse documento. Agora, para o empregado, isso também não exclui um tratamento discriminatório. Então, o fato dele ser necessário essa apresentação não quer dizer também de uma forma absoluta que isso não vai ser considerado como um tratamento discriminatório por parte da empresa.
podemos dar, enfim, inúmeros casos aqui que a gente pode falar da empresa, por mais que tivesse esse direito, discriminou o empregado de outras formas, ou discriminou ele, por exemplo, que nem foi falado aqui de ficar requerendo sempre, toda hora ali um certificado, ou ficar pesquisando dentro da vida privada se ele tem ou não tem um processo, vamos colocar semanalmente. Isso é um tratamento discriminatório. Então, o fato de ser previsto em lei não extingue essa possibilidade. Isso é uma questão muito demandada na Justiça do Trabalho? Temos vários casos, sim. Inclusive, assim, esse ano eu já trabalhei num caso bem parecido, mas digamos que não é a maior causa, uma das maiores causas da Justiça do Trabalho, mas tem vários casos, sim. Bom, a gente teria muito mais a discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje está terminando. Doutor Pedro, delegado Rafael, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!